Eu sou Ciro Pirondo, de Brasil, São Paulo, sou arquiteto, urbanista, tenho meu escritório em São Paulo e também participo da Escola da Cidade. No meu caso, eu sou o primeiro arquiteto da família. Há um primo meu, que é mais velho, que também é arquiteto, mas da minha família, da minha casa, eu fui o único de 6 filhos, o que foi estudar arquitetura. Então a minha referência sempre foi um pouco intuitiva. O meu pai disse que quando eu era pequeno, eu perguntava para ele, quem faz as casas para as pessoas morarem? E ele falava, são os arquitetos. E ele disse que eu respondia, é isso que eu vou fazer casa para as pessoas, eu vou ser arquiteto. Então é um pouco intuitivo, não é nada direto. Em Brasil, a decisão de estudar é um vestibular, você entra ou não entra em algum lugar. E eu prestei na Universidade de São Paulo, não entrei, e aí na época era uma época muito difícil, porque era a época do regime militar, e nós não tínhamos muitas opções. E eu então entrei em 2 outras faculdades, mas uma era uma faculdade, de alguma maneira, na época, década de 70, muito reacionária, bastante reacionária, e eu preferi uma outra escola, que era uma escola tida como uma escola um pouco de vanguarda, na periferia de São Paulo. E eu fui estudar a 70 quilômetros da minha casa. Todo dia eu ia de trem. Meu pai ficou muito bravo, porque ele queria que eu fizesse a outra, que era mais próxima, no centro de São Paulo. Mas por uma questão já de pensamento ideológico, eu achei melhor estudar nessa outra, que passado muito tempo depois de eu me formar, acabou acontecendo uma coisa muito interessante, que eu fui convidado para dirigir, eu fui o diretor dessa escola depois, onde eu me formei. E ali é onde, de alguma maneira, nasce o germe da Escola da Cidade. Este lugar da escola, você diz, não é? Era um lugar, é uma cidade muito interessante, numa situação geográfica muito interessante, entre 2 serras. Fica num vale de 2 serras, a Serra do Mar e a Serra de Itapetí, que é uma serra histórica. E é uma cidade que tem uma fortíssima influência japonesa, uma grande colônia japonesa, porque ali se produz muito da comida que abastece São Paulo. E então é uma cidade que fica intermezzo assim entre o mar e a cidade. Uma cidade muito bonita, aonde hoje eu moro. Tem uma casa lá. E então, uma cidade que tem uma localização muito privilegiada sob o aspecto geográfico, passa um rio dentro dela, o maior rio do estado de São Paulo, passa por 17 quilômetros dentro da cidade. Então, é uma cidade interessante. Eu acho que todos nós, não existe nenhuma ação criativa em nenhuma área, seja na arquitetura, na ciência, na arte, eu acho. Tenho certeza. Eu advogo essa ideia de que nós precisamos de nossos antepassados. Não existe geração espontânea, nem na biologia. Dizem hoje que as células têm memórias. Então todos nós temos de ter os nossos antepassados. Na minha opinião, não existiria Picasso sem Cézanne. Não existiria Oscar Niemeyer sem Le Corbusier. E eu acho que é uma falsa ilusão acharmos que nós somos capazes de ter total domínio e criarmos do nada. Nada se cria do nada. Não é aquele discurso fácil que, pelo menos no Brasil, existe, que é nada se cria, tudo se copia. Não é isto. É o contrário. Nada se cria del nada. Todo se cria a partir de algumas referências e memórias.
Um arquiteto sem memória não hace nada. Eu hago sempre uma provocação em minhas charlas com os alunos de que os projetos salen muito mais das memórias do que da imaginação. Um arquiteto precisa educar seus olhos, educar suas memórias, para ver as coisas e guardar como memórias que serão utilizadas na hora certa, de uma maneira certa, correta. Então, meus antepassados em arquitetura são todos. Eu poderia te dizer que é Vitruvio, Alberti, Brunelleschi, Oscar Niemeyer, Le Corbusier, Mies van der Rohe e até os modernos todos. Trabalhamos sempre, pero não são memórias só de arquitetura, são as memórias da vida. Muitas vezes uma música, uma poesia. Não sei se estou me adelantando demais, pero para mim é como se eu te disser assim: pode haver muito mais arquitetura em uma hoja de papel, de um texto de Essa de Queiroz, de Garcia Marques, do que em 10 hojas de dibujos. Então, a arquitetura, as memórias são diversas, infinitas. Da música, da poesia, da literatura e muitas vezes de nossas caminhadas por as coisas. Então, não há arquitetos sem antepassados. Não podemos pensar num bom projeto em uma mala cidade. O projeto não principia e nem termina em la soleira da porta. Há um antes e há um depois. Então, esta separação muito forte entre arquitetura e urbanismo para nós outros não existe. Podemos estar fazendo urbanismo, por exemplo, nesse sítio onde estamos. A partir do momento que tu achas uma casa, pensando neste entorno, pensando neste antes, a casa mantém uma relação, uma boa arquitetura de uma casa mantém uma relação muito forte com a cidade. Então, para nós, em Brasil, tanto que nosso título é de arquiteto urbanista, não é separado. Há um contínuo pensar na cidade, em lo entorno, em las condições topográficas. Eu costumo dizer que a geografia é a primeira arquitetura. Se tu sabes mirar um sítio com os olhos atentos, o sítio, aquele entorno, a cidade, aquele local, quer te dizer o que quer ser. As condicionantes do local te dizem o que querem ser, tua arquitetura. Então, para nós outros é isto. Aprendemos assim, que temos de mirar com muita atenção o que existe na cidade para ser nosso trabalho. Eu sempre quis ter minha oficina. Eu tenho de falar uma coisa que não é muito boa. Eu nunca trabalhei para outra pessoa. Eu, quando me formei, fui viajar. Meu papai tinha condições e eu fui estudar fora. Vivi 3 anos entre Barcelona e coisas assim, fazendo doutorado. Quando eu volvi, eu comprei meu despacho. E tinha uma encomenda para fazer um trabalho. E depois ha venido outro e assim foi. E estou no despacho até hoje. Então, há 41 anos que estou neste mesmo despacho. E 44 anos que estou formado. E 41 que laboro todos os dias. Então, meu despacho foi formado a partir de um trabalho, mas principalmente a partir de uma vontade minha de fazer um trabalho próprio. He tenido uma grande sorte, uma imensa sorte, que foi comprar um despacho num sítio onde estavam alguns dos grandes maestros da arquitetura brasileira. Então, eu estava entre Vila Nova Artigas, Fábio Penteado, Paulo Mendes da Rocha e outros mais. Eu era um jovem, então eu devo muito
pero imensamente mi formación a esta relación con ellos. Entonces mi despacho siempre fue también un centro de convívio de pessoas. Nunca foi um grande despacho. Eu tenho muita dificuldade de entender a arquitetura de uma maneira, uma produção grande. Eu hago meus trabalhos, tenho bastante trabalho, mas hago meus trabalhos com um grupo de 5 ou 6 pessoas, não mais. Eu aún tenho uma dificuldade imensa porque eu não dibujo no computador. Eu dibujo tudo na prancheta, à mão, para depois passar ao computador. Então, pero o despacho existe assim, muitas pessoas se vão, se vêm, e temos já nesses 41 anos de trabalho uma história do despacho muito consolidada. É que nossos maestros, estes que te dije que nos criaram um pouco, sempre nos diziam 3 coisas. Nunca te afaste da universidade, da enseñanza. Nunca cierre tu despacho, nem se for para ter um teléfono e uma mesa. E se quer de allá, que uma hora vai tocar o teléfono e tu vas atender. E nunca se afaste das lutas políticas de seu ofício, através das instituições, sindicatos, institutos. E minha geração, este grupo, foi muito obediente. Levamos isso muito a sério. Constituímos nossos despachos, estivemos sempre involucrados com as lutas políticas, muito intensamente, e nunca cerramos nossos despachos. E com isso, então, fomos trabalhando. Quando eu fui invitado para ser o diretor, o coordenador do curso de arquitetura de minha própria escola, onde eu me formei, eu aceitei, falei com os maestros e todos disseram sim. E invitado para dar classes só jovens arquitetos, que hoje são grandes arquitetos. Ângelo, a primeira vez que ha dado uma classe foi allá. Álvaro Puntoni também, Marta Moreira também, todos, que hoje são excelentes arquitetos brasileiros, que é uma geração anterior à minha, 10 anos de diferença. Muitos deles trabalharam comigo no despacho. Alguns se transformaram em meus sócios. Álvaro foi meu sócio durante um grande período de minha vida. Então, essa experiência de 5 anos dirigindo aquela escola foi o germe de fazer uma outra escola. E aí saímos dessa escola porque os interesses pedagógicos e os interesses comerciais nunca caminham muito juntos, não? E decidimos fazer, como eu hago sempre uma broma, num ato de irresponsabilidade, decidimos fazer uma escola. E essa escola ha dado certo. Essa escola ha dado certo. Hoje é uma escola muito reconhecida no Brasil e na América e no mundo. Temos 300 e picos alunos, temos mais de 200 alunos nas pós-graduações e agora, há 5 anos, começamos um curso de ensinança média profissionalizante, onde traemos os estudantes das comunidades que elaboramos com a escola superior. É um projeto pedagógico muito livre, cumpre todo o que é necessário para dar a titulação de arquiteto urbanista. Já formamos quase 1000 arquitetos urbanistas, pero temos uma liberdade de errar. Não temos uma estrutura acadêmica, um reitor, pró-reitor, que seja o mundo. Somos nós. Todos os viernes nos sentamos em las mesas e das 10 da manhã até as 2, 3 da tarde, todos os viernes, comemos allá e discutimos o que vamos fazer. Então, as virtudes e os erros são nossos. Não podemos
transportar para mais nadie. E estamos assim, começamos há 27 anos. O Ministério da Educação ha retrasado 5 anos para nos aprovar. Então, estamos dando classes há 22 anos já. Ocupamos um edifício que estava de frente de meu despacho, dois edifícios que estavam abandonados há muitos anos. Nós temos uma forte convicção que a arquitetura é um ato político, como todo ato humano. Mas a arquitetura tem uma forte vinculação política porque tem uma imensa responsabilidade social o trabalho do arquiteto. Não entendemos assim. Porque o dinheiro que se utiliza para fazer arquitetura, normalmente é um dinheiro público, ou que pelo menos usa a infraestrutura pública. Então, o arquiteto tem uma imensa responsabilidade social, em nosso entender. E com isto, hacemos de nossa enseñanza na escola para os alunos esta formação fortemente política, social, não partidária, só político-social. E acredito que isto, junto com a forte formação estética, a dimensão estética e técnica da arquitetura, são os 3 ingredientes que formam a formação do arquiteto na escola da cidade.